Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Manhã Viva hoje vai falar sobre a qualidade dos sonos dos bebês. Você sabia que 73 milhões de brasileiros têm dificuldade para dormir? Pois é, e que dormir é uma habilidade que pode ser aprendida desde cedo. É por isso que o programa de hoje vai falar sobre isso. Se você conhece alguém, já manda o zap e avisa, porque o programa já está no ar. Tem um monte de mito e verdade na hora de colocar os bebês para dormir. Será que dormir de barriga cheia faz bem ou não? Será que o bebê, quando acorda de madrugada, tem jeito de reverter isso? É tanta pergunta, né? Eu tenho certeza que você vai tirar muitas dúvidas, porque hoje é dia de especialista. Nós estaremos com a consultora de sono infantil para tirar todas as suas dúvidas. E a gente também vai conversar com duas mães que estão na prática com 2 bebês e como é que elas estão se virando para colocar eles para dormir. E eu quero convidar você a mandar sua pergunta no @manhãviva. Mas para começar o programa de hoje, né, de Bem com a Vida, você sabe que tem essa caixinha aqui, ó, Comece Bem o Seu Dia, da Luzia Santiago. Você pode adquirir agora no 3186-2600 e é tão bom a gente começar o dia com um rema, né, com um lema, e você leva essa palavra para o seu dia. Então eu já vou começar para o nosso dia, para o nosso programa, né, que é que Deus está querendo nos falar. Vem, Senhor Jesus, o nosso socorro sempre vem do Senhor e a Ele devemos recorrer em todas as circunstâncias, porque somente assim seremos felizes e bem-sucedidos em nossas obras. Vamos todas falar juntos? Vem, Senhor Jesus, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Então, é confiando nele, acreditando que ele está conosco neste programa, nesta manhã, que nós vamos bater esse super papo, que eu convido você a ficar juntinho conosco e você vai gostar muito. Eu quero chamar ela, consultora do sono infantil, Aline Galhardo. Ela tem vários seguidores, de estar super crescendo no Instagram, não é, Aline? Gostei demais do tema, vamos tirar muitas dúvidas. Senta aqui, fica à vontade. Porque na hora que nasce o bebê, tem muitas perguntas na hora do sono, né? Sim. Mas você, eu acho que a necessidade foi tão grande, você se tornou consultora do sono. Como é que foi isso? É exatamente por isso que eu me tornei consultora do sono. Na verdade, eu percorri o caminho como mãe, né? Eu enfrentei dificuldades no sono da minha filha. Passamos por muitas dificuldades lá na regressão dos 4 meses. A privação de sono é realmente desesperadora. Todas as mães que estão assistindo vão entender bem do que eu estou falando. Pois é. E foi aí que eu decidi, e foi aí que eu decidi me aprofundar no assunto, né? Então eu fui em busca das fontes e encontrei desde as teorias mais malucas até o que é de mais atual. E como é que é teu trabalho? A mãe chega com um problema e você vai acompanhando? Isso, na verdade, quando a mãe chega até mim, ela geralmente tem um problema a relatar, né? Alguma dificuldade, seja nas sonecas, no sono noturno, bebês que já têm uma idade com introdução alimentar bem estabelecida, que ainda tem muitos despertares na madrugada, né? Então eu faço uma investigação muito detalhada da rotina da casa, enfim, se o bebê tem algum problema de saúde, sobre a opinião do profissional que acompanha esse bebê, sobre a opinião do pediatra. E uma vez entendido o caso da mãe, eu procuro atendê-la nas necessidades. Então, adequar a rotina para a dinâmica da casa, adequar todas as instruções com relação ao processo de educação do sono do bebê de acordo com o perfil da família. É possível uma mãe que está com recém-nascido dormir bem e o bebê também? Essa é a pergunta, eu acho que todo mundo quer saber a resposta, né? Sim, apesar... É preciso que nós entendamos que o recém-nascido tem as suas necessidades também a serem atendidas, especialmente ele, né? Então, é um mundo totalmente novo, ele precisa do contato pele a pele, ele precisa de colo, ele precisa da amamentação em livre demanda, e por mais difícil que isso seja, é necessário para o pleno desenvolvimento dele. Mas é sim possível adequar algumas práticas, instituir alguns bons hábitos de sono, para que a qualidade de sono seja boa para todos mesmo, né? Na casa, para o bebê, para a mãe, para a família como um todo. Adequadas às devidas necessidades do bebê.
É tão importante, como eu falei no início do programa, começar desde cedo, porque eu fiquei impressionada com esse número. 73 milhões de brasileiros têm insônia. Gente, sono, a gente precisa dormir, né? A gente precisa dormir para se recuperar, para estar bem, para o nosso humor, para os hormônios, combate à obesidade, tantos benefícios. Mas imagina esse exército, né, de pessoas que não dormem, né? Que ficam assim acordados, é terrível, né? E se começa desde cedo, você está construindo uma qualidade de vida para o seu filho, né? No futuro, provavelmente, Aline, se começa cedo esse hábito, porque ela disse que dormir é uma habilidade, gente. Então, tem que ter um aprendizado e uma prática. Se começa desde cedo, o bebê dormindo bem, ele vai ser um adulto que dorme bem? Sim, e eu posso citar como exemplo eu mesma, né? Devido a maus hábitos de sono, hoje em dia eu ainda tenho maus hábitos de sono, eu não consigo dormir sozinha, por exemplo. Se não tem ninguém na casa, eu preciso dormir com as luzes acesas. Enfim, né? Os maus hábitos de sono é o que eu sempre digo, né? Algumas fases da criança, fases do bebê, fases de febre, de vacinas, elas passam. Os maus hábitos não. Então, foi também da tua experiência, pessoal, não só como mãe, mas a tua experiência quando era criança? Sim, eu dormi no quarto dos meus pais até os 15 anos. Nossa! Então, assim, essa não foi uma experiência, não foi uma boa experiência, né? Essa não é para o casal, isso pode trazer algumas complicações. A criança pode depois passar a se sentir insegura a dormir sozinha, como foi o meu caso. Quanto maior ela fica, mais insegura. Quanto mais o tempo passa com aquele hábito, mais insegura ela fica depois para mudar. Então, o ideal é que se comece desde cedo mesmo. Então, tá bom. Agora a gente vai convidar duas mães que estão vivendo exatamente essa fase, né? Que o bebê chegou. E a gente vai saber se elas estão acertando ou não. É a Liliane Borges, bem-vinda, Lili. Obrigada. Ela tem um filho de 5 anos e uma bebezinha de 10. E a Jéssica, que está com um bebê de 6 meses. Tudo bem, fica à vontade, gente. Obrigada. Eu vou saber dela, viu, Aline? Como é que elas estão fazendo e depois você fala se está acertando, se não tá, tá bom? Tudo bem. Acho que uma das duas já te procurou. Ah, então não vale. Mas eu quero saber de você, Liliane, bem-vinda ao nosso programa. Como é que foi para você com o Luca, né, que já tem 5 anos, e hoje com a tua bebezinha? Então, o Luca, ele já nasceu sabendo dormir, é o bebezinho dos sonhos. Então, assim, eu não tive muito trabalho, porque com 4 meses ele já parou de acordar de madrugada para mamar. Sério? E assim, eu achava que todo bebê era assim, né? Porque ele era assim, então eu falei, pronto, deu certo, né? E sempre dormiu bem a noite toda. Você dormia a noite toda? Ele Dormia. Com 4 meses, eu dormia a noite toda. Gente, e acordava uma vez só. sonho. Chegou da maternidade, ele não acordava. Aí, como diziam que tinha que acordar para amamentar, eu acordava para amamentar. Aí ele criou o hábito de acordar. Aí depois 4 meses já passou. E assim foi. E ele tirava sonequinhas durante o dia direitinho, sem ter grandes dificuldades. Beleza. Veio a Luísa, eu achei que seria a mesma coisa. Aí que a coisa foi completamente diferente, desesperadora. Aí foi quando eu... Como é que foi com ela? Foi assim, porque o bebê chega na maternidade, a expectativa é você ir sentindo a criança, que você não sabe como que vai ser ainda, né? E aí ela começou a acordar de 2 em 2 horas. Aí ela acordava, aí ela mamava, daqui a pouco ela queria mamar de novo. Eu falei, gente, eu vou morrer desse jeito, né? Aí eu fui procurando informação quando eu encontrei, né, o Instagram da Aline e fui vendo as dicas e fui aprendendo que realmente a gente ensina. O sono ele é um hábito e a gente ensina. Então eu fui tentando com as técnicas, com a consistência de que a gente vai ensinando com carinho, com amor, mas com firmeza ali, que a criança ela vai aprendendo aos poucos, né? Não é assim, não é automático, mas você acordou à noite uma vez na hora de mamar, ok. Acordou a segunda vez, tenta acalmá-la sem dar de mamar, para que ela não aprenda a dormir mamando só. E foi o que eu fui fazendo e a Luísa foi aprendendo a dormir. As sonecas eram um pesadelo durante o dia. Ela não queria dormir, aí você estressa porque você tem outro filho, você quer fazer outras coisas. Aí eu fui aprendendo a pôr dos horários certinho, a respeitar a tabela do sono, várias dicas com ela. A tabela do sono certinho, aí a coisa foi engrenando. E eu percebi também que eu passava uma ansiedade para beber. E à medida que eu fui me tranquilizando,
as coisas foram caminhando. A Luísa, ela é um bebê um pouco mais difícil do que o Luca foi. Então, ela não tem aquele sono maravilhoso, mas hoje ela dorme bem. Já melhorou, né? Com as Muito. dicas da Aline. É. E você, Jéssica, você está com um bebê de 6 meses. Como é que está sendo o Isso. soninho dele? É bebê? Ela tem 6 meses. No início, foi bem tranquilo, né? Ela era uma bebê bem tranquila, dormia bem a noite toda. Teve a fase das cólicas, né? Que também a gente sabe, né? Que é uma fase que alguns bebês passam. Mas depois disso, ela passou a dormir a noite toda. Tanto que a pediatra até ressaltou, olha, tem que ficar com atenção do horário do mamar, né? Porque ela, se eu deixasse, ela dormia Passava mesmo. direto. Passava direto. Outra Isso bebê dos até... sonhos. Graças a Deus. O problema é que no início eu não dormia por causa daquela insegurança, eu acho, por ser mãe de primeira viagem, primeiro bebezinho. Então tinha aquela questão da Clara estar dormindo, eu poderia estar dormindo, mas eu estava ali olhando ela, né? Por volta do 4º mês isso começou a melhorar, eu comecei a me sentir mais segura, mas aí ela também começou a entrar numa nova fase de acordar de madrugada para mamar, e aí às vezes você dá o mamar, a criança, né, fica acordada, não quer pegar no sono. Então aí foi quando ela começou a acordar mais vezes. Durante o dia ela costuma dormir bem, mas à noite eu já tenho notado essa diferença do 4º para o 6º mês. Agora ela começou a dar um bailezinho pequeno. E o que fazer quando a criança começa pedindo, né, esse mamar, né? Assim, é importante dizer que até os 3 meses é normal que o bebê acorde a cada 1h30, 2 horas. Normal, é esperado, né? Ocorre que alguns bebês, até antes dos 3 meses, passam a espaçar essas mamadas, especialmente no primeiro bloco de sono, né? Então, se o bebê dorme, por exemplo, às 7, ele mamou por último às 6h30, geralmente ele vai espaçar em 4, 5, às vezes tem bebês que espaçam em até 8 horas, né? No primeiro bloco de sono e depois acordam mais 1, 2 vezes para mamar. Então é importante saber que é normal que o bebê acorde a cada 1h30, 2 horas para mamar na madrugada, né? Especialmente os recém-nascidos. Se esse padrão não muda com o passar do tempo, então esse bebê já tem 3, 4... Eu tenho uma pergunta. Nessa primeira fase, né, das cólicas, assim que chega da maternidade, na hora de acordar de hora em hora, a postura deve ser a mesma, deve dar tudo o que ele precisa? Isso. Manter as mamadas tranquilas e ter tudo à mão. Porque, por exemplo, a minha filha, toda vez que ela mamava, ela evacuava. Então, eu tinha que ter tudo à mão. Então, eu amamentava e já tinha a fralda e o lenço, tudo certinho, separadinho, para já fazer a troca, com o mínimo de movimento, o mínimo de ruído, o mínimo de luminosidade. Né? Só aquele estritamente necessário. Manter as mamadas noturnas e as trocas noturnas silenciosas e tranquilas ajudam retomar o sono. A retomar o sono, sim. Ajuda. Então, depois dessa fase, até 3 meses, é esperado que comece a espaçar mais? Sim, é esperado. Se não espaçou, continua com o mesmo padrão de recém-nascido, verifique se as mamadas do dia estão efetivas, se esse bebê está dormindo bem ou mal de dia, porque tanto uma coisa quanto outra pode alterar o sono noturno, né? Então, às vezes, o que a mãe acredita ser um despertar por fome pode ser simplesmente porque esse bebê dormiu muito durante o dia ou porque esse bebê dormiu tão pouco que ele está extremamente agitado e não consegue voltar a dormir da madrugada. Então, dormir durante o dia faz bem ou faz mal? Faz bem, não se deve privar uma criança de dormir durante o dia. As sonecas são extremamente importantes até pelo menos 3 anos. Algumas crianças mantêm essa soneca até os 5 anos, isso é totalmente saudável. E não se deveria privar a criança de dormir durante o dia na esperança de que ela durma à noite. Porque o que você vai ter, na verdade, o tiro vai sair pela culatra mesmo. A criança vai ficar irritada. Qual o tempo ideal para que não atrapalhe o sono da noite? Depende da faixa etária. Então, nos primeiros meses, como eu disse, né, a gente vai sentindo o bebê, a gente tenta identificar o que é dor, o que é fome, o que é sono, né? Mas, por exemplo, a partir dos 3 meses, em média, 3 a 4 horas de soneca durante o dia. A partir dos 6 meses, idealmente 3, não mais do que isso. Aí, depois dos 12 meses, quando o bebê passa a fazer apenas uma soneca, mais ou menos 2h30, no máximo 3 horas, para que não atrapalhe o sono noturno. Geralmente, até os 12 meses, se o bebê dormir após as 4 horas da tarde, isso tende a atrapalhar o sono noturno, geralmente. Após os 4 meses? Isso, após os 6 meses. 6 meses. Isso. Se dormir até após as 4 da tarde, geralmente atrapalha o sono noturno, é o que eu observo. Como é que a Luísa está dormindo hoje? A Luísa, ela melhorou muito.
Então ela tira a sonequinha direitinho, de manhã ela tá na escolinha, então ela tira a sonequinha dos 40 minutos dela na escolinha. E à tarde em casa comigo ela dorme em torno de 2 horas, né? No mesmo horário, com o mesmo ritual. Foi o que eu aprendi, para a criança que ela aprenda, então ela sempre faça a mesma coisa. Qual é a tua rotina? A minha rotina, a gente chega, né, em casa, aí eu dou banho, aí eu vou acalmando, levo pro quarto, dou o mamar, e ali no quarto mesmo eu vou acalmando no berço e ela dorme. As 2 horinhas dela e acorda super bem disposta. E ela vai pro quarto à noite depois, entre 7 e 7 e meia, também com todo um ritual. Trocar o pijaminha, dar o mamar, ficar com ela e menos luz possível, menos agitação. Tem um menino de 5 anos que não ajuda muito nesse quesito, mas mesmo assim, até ele já pegou no ritmo também. E ele dorme no mesmo horário, então acaba que a casa ajuda nesse sentido. E ela, assim, ela está com 10 meses e ela ainda acorda para mamar uma vez na madrugada. Aí a pediatra me liberou agora para começar o processo de desmamar da madrugada, porque ela está bem introduzida na alimentação no jantar e não teria essa necessidade, né? O que eu preciso enfrentar agora é desmamar na madrugada. Mas a gente estava conversando ali nos bastidores que esses dias as crianças deram uma folga. Essa noite mesmo ela não acordou e nem a noite passada. Quem Porque sabe ia vir no já. programa, né? Aí tinha que... Foi o que a gente falou, a gente está vindo no programa, então elas estão ajudando. Estão ajudando para falar, né? Que tá melhorando. Eu acho que está acontecendo alguma coisa diferente. Essa questão da luminosidade, qual a influência no sono dos bebês? Bom, é mais do que comprovado de que qualquer tipo de luz no quarto pode atrapalhar o sono, porque inibe a produção de melatonina, que é o Isso hormônio vale para o adulto também, Os né? adultos também. Tem adultos, na verdade o ideal, sabe aquela luzinha do ar-condicionado? Sim. O ideal seria que nem aquela luzinha estivesse lá, né? Aquela parece que é mais... Aquela luzinha da fica babá incomodando. eletrônica, né? Teve uma mãe que uma vez me procurou dizendo, eu deixo uma luz azul no quarto da minha filha para poder... Não faça isso. Porque isso atrapalha o sono do bebê, né? Na verdade, atrapalha o nosso sono. Basta você dormir com uma luz no quarto para você observar como você vai acordar no outro dia. Nem pouco O ideal seria o mais absoluto escuro. escuro. Exatamente. Por conta Eu da produção de melatonina. Eu nem enxergo o berço quando eu vou pegar a Luísa, porque tá tudo escuro. É porque se você for observar os nossos avós, os nossos bisavós, como eles dormiam? Eles dormiam quando o sol se punha, e acordavam quando o sol nascia. Verdade. Certo? Esse seria o hábito saudável. Mas devido às nossas mudanças, né? Rotina de trabalho, estudos, telas, computador, celular, tablet, você pode perceber, se você levar, por exemplo, o celular para a cama, estou morrendo de sono, vou dormir. Leva o celular para a cama. Quanto tempo a mais você vai demorar para dormir? É verdade. E às vezes é pouco tempo, né? É pouquíssimo tempo, assim. Exatamente. Como que tua bebê tá dormindo hoje, Jéssica? Olha, ela oscila bastante, né? Como eu estava comentando ali com a Liliane nos bastidores. Essa noite, ela dormiu a noite toda, né? Toda. A noite toda. Ela dormiu ontem por volta de 10 da noite, mais ou menos, e acordou hoje às 5 da manhã só para mamar, que é o horário que eu já estava acordando mesmo. Mas 2 noites passadas, ela acordou de hora em hora. Aquele chorinho, aí você dá o mamar, mas não é de hora em hora que a criança quer mamar, às vezes só quer o aconchego. Eu não sei se também porque ela, de repente, está entrando numa fase agora dos dentinhos, da gengiva inchada, que a gente sabe que é uma fase que a criança fica um pouquinho mais enjoada. Mas ela tem oscilado nesse sentido. Com relação à iluminação, eu opto por deixar uma meia luz, digamos assim, no quarto, porque às vezes, como eu tenho a necessidade de trocá-la no meio da madrugada, eu sempre fico com aquele receio de repente, estar no escuro total e eu acender a luz e aí dar esse... Tem que enxergar as coisas. Exatamente. Aí eu falo, aí eu vou acender a luz, será que ela não vai despertar totalmente se eu vier com uma luz totalmente clara, né? Então aí eu deixo ali um abajurzinho só e aquela rotininha do sono, quando vai dando a hora de dormir. Agora que tá bem quente, eu costumo dar um banho nela antes para relaxar. Que a Jéssica falou, é vai. muito comum, inclusive, os abajus tão bonitinhos, né? Para decorar o quarto. Amanhã o nosso tema é decoração. E mesmo assim, você acha que ela devia diminuir mesmo? Sim, uma opção, por exemplo, que eu também preciso trocar a minha filha, por exemplo, antes de dormir, eu vou e troco a fralda, porque como ela dorme 12 horas, muitas vezes mesmo a melhor fralda não dá conta, né? Eu acendo a luz de um outro cômodo antes de entrar no quarto. Então a luz daquele cômodo já isso, indireta. Não ali, exatamente. do abajur fica mais então claro. de um cômodo muito próximo, eu acendo a luz lá, abro a porta, já tenho tudo à mão, troco a fralda e já saio do quarto. E como a Jéssica falou, né? Imagina,
com 6 meses, acordar de hora em hora. É muito cansativo para essa mãe, né? Se torna tudo muito mais estressante, né? Isso, é cansativo para a mãe e não é só cansativo para a mãe, porque é cansativo para o bebê. Muito provavelmente você vai ter notado que no outro dia ela deve ficar mais irritada do que o normal quando ela desperta muitas vezes, né? O que acontece? O despertar é que as pessoas acreditam que os bebês dormem a noite inteira, né? Mas ninguém dorme a noite inteira. Todos nós temos micro despertares durante a madrugada, porque quando finda um ciclo de sono, outro se inicia e nós despertamos brevemente entre um e outro. O bebê é da mesma forma, só que aí entram as associações de sono. Então, se o bebê precisa de algo para voltar a dormir nesses despertares, é isto que ele vai solicitar quando um ciclo de sono terminar e entrar em outro. Quantos ciclos a gente tem durante o sono? Do bebê e do adulto são diferentes. Eu não me lembro agora quantos, mais ou menos, mas no bebê, por exemplo, a cada 45 minutos, 1 hora, ele tem um micro despertar para que ele possa passar por um outro ciclo de sono. É por isso que é muito comum, por exemplo, bebês fazerem sonecas curtíssimas. Então ele acorda a cada ciclo de sono, que era o que acontecia com a minha filha. Ela acordava a cada 45 minutos e eu achava que era fome. Ah, tá acordando No é fome. caso da Jéssica, né, que a bebê nessa noite, vamos pegar esse exemplo aí, ela acordou a cada 1h30, mais ou menos, cada 2 horas? No intervalo de 1 hora, mais ou menos, a 2 noites. O que você sugere neste caso, com 6 meses? Então, se ela já estiver com alguma, ela já está com a introdução alimentar completa, almoço, todas as refeições. Só o almoço. Só o almoço. O jantar ainda não. Então, assim, no caso, porque assim, como a própria Liliane Isso. disse, a bebê dela tem necessidade de mamar uma vez na madrugada. Isso pode acontecer, né? Até 1 ano, o bebê pode ter necessidade de mamar uma vez na madrugada. No caso dela, por exemplo, se ela mamou há 2 horas atrás, vamos verificar uma outra coisa, vamos verificar a fralda, vamos verificar se não é frio, se é calor, se é dor. Porque se ela mamou há 2 horas, muito provavelmente não será fome, considerando que ela já está na introdução alimentar, né? Pode ser fome? Pode, mas pode ser uma irregularidade na rotina do dia também. E você sugere permanecer lá no berço, se acordar várias vezes ou pegar no colo? O que você sugere? Sugiro que, sim. Na verdade, isso depende do bebê. Tem bebê que gosta de ser acalmado no colo e voltado para o berço. Tem bebês que não gostam muito, porque quando pega no colo e volta para o berço, eles ficam mais bravos, né? Então, por exemplo, a minha filha, ela não gostava que eu pegasse. Então, eu ficava do lado, no berço, e acalmava ali no berço mesmo. Se o bebê preferir ser pegado no colo para ser acalmado, pegue, acalme e volte para o berço. Para ele entender que aquele é um ambiente de sono. E a posição do bebê? Qual posição que a Luísa dorme, Liliane? A Luísa, ela dorme de lado. Ela escolheu a posiçãozinha dela de lado e quando ela começou a virar, ela começou a dormir de barriga para baixo. Eu quase morri do coração. Falei, gente, ela vai asfixiar, né? Porque ainda tá aprendendo. Mas hoje ela escolheu o ladinho direito dela e é o que ela dorme melhor. Aí eu deixei também para que ela escolhesse, né? Assim, um jeitinho melhor para ela. E como é que sua bebê, qual posição que você coloca? Eu coloco de lado, mas ela agora que ela vira, ela acaba ficando de barriga para cima. Ela dorme de barriga para cima. Tem uma posição ideal para o sono do bebê? Sim, a posição ideal é de barriga para cima, né? Essa é a recomendação de segurança, né? O bebê não deve dormir de bruços. Porém, conforme vai passando o tempo, o bebê aprende a rolar e tudo mais, ele começa a escolher a sua própria posição. Então, a Giana, por exemplo, a minha filha, com 6 meses, ela decidiu que ela queria dormir de bruços. Então, eu ficava a cada 15 minutos virando ela de barriga para cima. E eu falei para a pediatra dela, eu falei, olha, está um pouco complicado, né? Então, o que eu faço? Ela disse, se ela mesma se virou, ela consegue se desvirar, então pode ficar tranquila que foi ela mesma que escolheu a posição, não foi você que colocou ela na posição de bruços. Mas o ideal é sempre de barriga para cima. E a rotina 1 hora antes, 2 horas antes, o que você sugere? As duas já partilharam a sua rotina na prática, mas o que é o ideal para promover um sono de qualidade? Atividades calmas e relaxantes. Então, Quantas horas antes? 1 hora antes. 1 hora antes. Isso. Tem bebês, para você ter uma ideia, que o próprio banho já desperta o bebê. Então, os pais é que têm que avaliar o que é relaxante para aquele bebê. Para minha filha, se eu ler uma história, o ritual noturno acabou. Para outros bebês, se você ler uma história, é totalmente relaxante. Tem bebês que dormem no meio da história, né? Então, isso vai da família. Por exemplo, né, lá em casa nós fazemos a oração, nós fazemos rezamos o Santo Terço, depois ela toma banho, ela já jantou, né, antes do Santo Terço. Ela está com quantos meses? 1 ano e 9 meses.
rezamos o terço, ela toma o banho, toma o leite dela na sala, vamos para o quarto, rezamos o Pai Nosso, Ave Maria, o Santo Anjo, coloco ela para dormir, digo boa noite e tchau e fecho a porta. Mas tudo isso sempre na mesma ordem, sempre mais ou menos nos mesmos horários. Então ela já reconhece aquele padrão como o ritual do sono, né? Então dura aí 1 hora, 1 hora e meia. Esperar o bebê pegar no sono é bom ou deixar ele lá um pouco acordado e sair do ambiente? Depende. Com a minha filha, por muito tempo, eu fiquei ao lado. Esperava ela pegar no sono e saía, né? Na verdade, começou assim, no colo, depois berço, depois só berço, depois do lado, depois fui saindo, né? Mas no começo eu ficava do lado. Depois, quando eu percebi que a minha presença estava atrapalhando o processo, eu saí do quarto. Houve choro? Sim. Mas eu vou... Você deixava ela um pouco acordada? Deixava ela acordada, dizia boa noite, fazíamos a oração, saía. Quando ela chorava, eu voltava e dizia, está na hora de dormir. Agora é hora de dormir. Isso ela já estava com 1 ano, né? Agora é hora de dormir. Aos poucos ela foi entendendo, ela não foi abandonada, chorando, não foi todo um processo. Quando eu percebi que a minha presença mais atrapalhava do que ajudava, eu decidi que era a hora dela aprender a dormir sozinha. O choro do bebê, ao contrário do que as pessoas pensam, não é um incêndio a ser apagado. O choro do bebê é uma comunicação. Como qualquer outra, ela precisa ser compreendida, né? O bebê não chora só por fome. Ele chora por tédio, por calor, por frio, por fome, por sede, por frustração. Então, nós precisamos entender qual é o motivo do choro e atender a necessidade. Atender a necessidade, porque deixar a criança chorar não é positivo. Não, é assim, existe um estudo, e aqui muitas pessoas podem discordar, existe um estudo que mostrou que não houve grandes prejuízos em bebês que foram que sofreram treinamento de sono com o choro controlado. Eu, particularmente, não fiz isso, né? Eu não recomendo, né? Mas também eu sempre digo para as minhas clientes, eu não julgo quem passou por isso, porque eu já vi mães em uma situação tão desesperadora que foi melhor que elas deixassem os bebês um pouquinho lá, sozinhos, e fossem no banheiro, respirar um pouco, para depois voltar e atender, do que fazer alguma coisa, né, que pudesse prejudicar aquele bebê, né? Então... A falta de sono dificulta, né, Liliane? Nossa Senhora, a gente estava conversando ali, a gente vai sentar ali, vamos tirar um cochilo, porque assim, se bem que esses dias tá bom, né, Jéssica? Tá. Mas você, é uma coisa assim, você não vai repor durante o dia, que o sono não se repõe. Você perde a concentração e depois a gente voltando para o trabalho, a vida, ela continua naquela agitação. E você tá de madrugada, as horas passando, e você com sono, mas não podendo deixar o bebê. Isso é terrível, né? É muito complicado. Difícil, né, Jéssica? Ficar sem dormir. É terrível, porque influi na concentração, né, em todas as outras atividades que você tem ao longo do dia. Tem que trabalhar, você tem já que com 6 meses, trabalhar. o bebê já tem que trabalhar no outro dia. Exatamente. E até mesmo para a atenção do próprio bebê, né? Por exemplo, o horário que eu chego em casa, geralmente eu e meu esposo, a gente trabalhou o dia todo, é um horário que ela está acordadinha, a gente também quer ter um momento com ela, de brincar, de interagir, e a gente sabe que ela também precisa disso. Aí, de repente, o horário que ela dorme, vou dormir também. Não. Aí tem que cuidar das coisinhas dela, passar as roupas, cuidar do jantar. Então, assim, você vai entrando nessa rotina louca que eu não sei nem como que a gente consegue dar conta, né? Mas acaba interferindo, sim, nesses momentos, né, de concentração, dessa fadiga, né? Esse cansaço que dá você não ter uma noite de sono bem dormida. As mães não podem perder a esperança, né, Aline? Porque elas precisam dar valor a este sono até para ela ser uma mãe melhor no outro dia, né? Sim, eu digo isso por experiência própria, né? Eu, por exemplo, eu preciso trabalhar à noite, então eu preciso colocar a minha filha numa certa rotina que atenda às necessidades do meu trabalho, por exemplo, né? Eu também tenho um esposo, eu também sou esposa, eu não sou somente mãe. Então, os benefícios de um bebê que dorme cedo, por exemplo, não são somente para o sono dos pais, né? Mas é principalmente para o sono do bebê, que ele precisa dormir mais horas do que os adultos. Essa é uma questão de necessidade, não é de crença. E fala das horas necessárias de sono por mês. Os recém-nascidos chegam a dormir até 21 horas durante todo o dia, né? Com o passar do tempo, essas horas vão diminuindo até que mais ou menos por volta dos 3 meses, entre 14 e 17.
Depois, mais ou menos, depois dos 6 meses, de 6 meses a 1 ano, até mais ou menos de 11 a 14, somando soneca e sono noturno, né? Essas são as horas que o bebê precisa dormir, de 11 a 14 horas. Ah, mas o meu filho dorme 10 horas e meia. Calma, esse é só um parâmetro para a gente poder identificar se o bebê está tendo o mínimo de horas necessárias de sono para poder descansar. Tá? E é muito importante a gente seguir essas regras. Eu vou perguntar para você, no próximo bloco, sobre a questão dos eletrônicos durante o dia, porque 1 hora antes a gente já entendeu que tem que apagar tudo, né? Não tem televisão, é isso, né? É, isso mesmo. Não tem televisão, não tem nenhuma tela. Imagina bebê, né? Sim. Mas falar sobre isso durante o dia, as atividades durante o dia, para ter um bom sono à noite, tá bom? Mas vamos deixar para o segundo bloco. As meninas continuam aqui no bate-papo. E hoje é Dia Nacional do Livro, gente. O Davi está com uma promoção. Eu vou aqui pertinho aqui do Plasma para mostrar para você o site da loja do Davi, que está super intuitivo. Você pode entrar, você pode adquirir. Todos os vestuários hoje estão com 25% de desconto. Vestuário, isso mesmo, as camisetas. Hoje é o Dia Nacional do Livro e nós estamos com essa promoção. Os livros também estão em promoção, 25%. Né? Você pode adquirir o porta a porta, atenção. O desconto para o porta a porta está maior, de 35%. Então você pode ligar e peça esse desconto porque é o Dia Nacional do Livro e todos os livros estão com esse desconto, tá bom? Nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente volta hoje falando sobre a qualidade do sono dos pequenos. Dá tempo de você fazer a sua pergunta no intervalo, tá bom? Programa Manhã Viva de volta, hoje falando sobre a qualidade dos sonos dos bebês. Você sabia que 73 milhões de brasileiros não dormem bem? Aí a gente pode se perguntar, né? Como é que você dormia quando era bebezinho, né? Você sabia como mãe, você pode treinar, aprender, ensinar, né? Aprender a colocar seu bebê para dormir e ensinar o seu bebê a dormir porque é uma habilidade. E você no futuro vai colher bons frutos, seu filho vai colher bons frutos de um sono bom. Não tem nada melhor, né, gente, do que a gente dormir uma noite toda, acordar disposto no outro dia. E os bebês também precisam muito. Nós estamos conversando com a consultora do sono infantil, a Aline, está conosco aqui. Ela tem vários seguidores, começou com a própria experiência e hoje já ajuda muitas mães. Estamos com a Liliane Borges e a Jéssica também. Elas têm bebês e estão vivendo na prática, né, essa experiência de colocar o bebê para dormir. E eu quero lembrar você mais uma vez que hoje é Dia Nacional do Livro. Vem cá, você vê aqui esse card nosso do Davi. E você pode adquirir qualquer livro, gente, qualquer livro de qualquer categoria, tá? De qualquer categoria. Você pode ir lá em qualquer título, lá e pesquisar e você vai ter 25%. Aproveita para comprar já para dar de presente para o Natal. Aproveita para adquirir aquele livro que você tanto queria, porque hoje ele está em promoção. Não é por categoria não, são todas as categorias. Então tá imperdível. Liga para nós e adquira já esse produto, 3186-2600. E nós vamos mostrar agora, você gosta de bandeja? Amanhã a gente vai falar de decoração aqui no programa. E você sabia que as bandejas podem ter 1001 utilidades, né? Pode ficar na cozinha, pode ficar na sala. Então nós vamos ver agora, então anota aí, pega bloco, canetinha, nós vamos ver agora como decorar uma bandeja para a gente levar para casa e ficar bem bonito. Olá, eu sou Magda Gonçalves e hoje eu trouxe um artesanato diferente e super estiloso para você. Você que gosta, se você é do tipo que gosta de coisas diferentes, brilho, detalhes, com certeza já sabe que as bandejas estão em alta. As bandejas se tornaram um item coringa na decoração. O material que a gente vai precisar é o seguinte, anota aí. Vamos precisar de cola universal e a cola para artesanato, aquela cola rápida. Vamos precisar também de tesoura, a manta espelhada
que é o detalhe mais bonito da nossa bandeja. Depois, vamos cortá-la, daqui a pouquinho eu vou falar. E vamos precisar também de 4 pezinhos egípcios. Vamos começar com um pedacinho de vidro ou espelho, se você preferir. Fica muito bonito também se for um espelho. Esse pedacinho de vidro tem 15 por 15. Vamos fazer uma bandeja pequena. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a manta de espelho e vamos cortar 2 fitinhas de 15 centímetros que vamos colar aqui. 2 de 15 e 2 de 12 que nós vamos colar aqui no meio das outras. Viramos a fitinha, colocamos a cola universal e em seguida nós vamos colocar uns pinguinhos da cola rápida para garantir mais agilidade, né, na secagem. Muito cuidado para não deixar a cola pingar no vidro, para não manchar o seu vidro. Aqui, virando rapidinho. Colando aqui. Enquanto essa seca, nós vamos colar essa. Vou colocar a cola direto no vidro, também pode ser assim, fica mais fácil. Gotinhas. Aí a gente posiciona. Notem que o espaço que ficou aqui não é mais 15 centímetros. São 12 centímetros onde nós vamos colocar essa daqui. Então, vamos lá. O resultado é esse e nós vamos aguardar a secagem para colocar os pés. Agora nós vamos virar para pregar os pezinhos. Nós vamos colocar aqui no pezinho, já vem marcadinho a cola, já tem aqui o pedacinho marcado e vamos colar o pezinho com muito cuidado na quina da bandejinha. E o resultado final é esse. Muito obrigada e até a próxima oportunidade.
Obrigada, Magda Gonçalves, direto de BH. Amei pro final de ano, né? Essa bandeja ajuda tanto na decoração. BH, você tá indo pra lá? Vou entrar lá, se Deus quiser. E amanhã a gente vai falar sobre decoração. Eu tava esperando muito esse tema, esse programa, né? Você vai amar. A gente vai estar com a personal organizer, a Augusta Vieira. Ela vai estar nos ajudando a como decorar a cozinha, gente. Então vocês vão amar. E também a Harumi vai estar de volta. Você conhece muito bem a nossa paisagista, florista. Ela vai falar como usar as plantas na decoração de outros ambientes da casa. Então amanhã vai ser tema de decoração. Se você já quiser enviar sua pergunta, manda foto da sua cozinha. De repente a personal te ajuda, tá bom? E tem participação, viu, gente? Tem várias participações. O tema, né, movimentou as nossas redes sociais. Valéria, meu bebê de quase 2 anos acorda a noite toda chorando. O que eu posso fazer? Aline? Em primeiro lugar, identificar a razão do choro, né? Então, por exemplo, tem bebês que choram porque tem medo. Tem bebês que choram porque pedem a mamadeira. Ou tem bebês que choram porque querem ir para o quarto dos pais. Identificar o motivo do choro e agir sobre a causa. Então, se for a mamadeira e o pediatra estiver de acordo que, por exemplo, ele não tem mais necessidade de mamar, realizar o desmame. Se for por medo, identificar a causa do medo e agir sobre. Se necessário, buscar ajuda profissional, né? Mas, em primeiro lugar, buscar ajuda, né? E não ceder às negociações. Isso é muito importante. Porque nessa idade os bebês já começam a negociar. Eu quero água, quero mais uma história, quero mais um abraço, mais um beijo, mais uma história. Ser firme, com a palavra da Liliane, né? Exatamente. Com amor e firmeza. Amor e firmeza para ensinar seu filho a dormir bem. Isso. São as palavras-chave, né? Vamos para a próxima participação, a Jamile. Bom dia, meu filho vai fazer 5 meses e durante o dia tira algumas sonecas de 40 minutos. Mas percebo que às vezes ele fica irritado durante o dia. Será que é necessário que ele durma mais? Como faço para ele dormir mais um pouquinho durante o dia? À noite ele já dorme e só acorda uma vez para mamar. Beijos. Bom, para saber se o bebê precisa dormir um pouco mais durante o dia, é necessário avaliar como ele acorda a cada soneca. Então, se esse bebê acorda chorando, por exemplo, pode ser que ele esteja dormindo pouco, né? Outra causa também pode ser porque a janela de sono está um pouco curta. Então, normalmente esse bebê poderia, por exemplo, fazer 2 horas, 2 horas e meia de janela de sono, mas porque ele dá um sinalzinho de sono aqui e outra colar, a mãe já coloca para dormir e muito provavelmente ele dorme pouco. Não sabemos se é essa a causa, mas essa pode ser a causa. Então, para dormir um pouquinho mais durante o dia, primeiro avaliar se ele precisa e, em segundo lugar, favorecer a janela de sono dele. Legal. Próxima. Ângela, como fazer se meu bebê só dorme no colo? Eita! Eita, depende da idade. Eita. Depende da idade. Porque, como eu disse, recém-nascido isso é super comum, né? Mas se esse bebê já tem alguns meses, ele acorda simplesmente ao ser colocado no berço, então é hora de começar a ensiná-lo a adormecer no berço, né? Como eu vou fazer isso? Bom, não tem como a gente ensinar a dormir no berço se a gente não colocar no berço. Então a gente precisa colocar esse bebê no berço. Se ele chorar, acalma, volta pro berço e repita o processo quantas vezes for Já aconteceu com você, Jéssica? Eu estava até comentando aqui com ela no intervalo que uma dificuldade que eu tive, né, com a minha bebê foi a questão do refluxo, né? Então, como ela tinha refluxo, eu precisava, né, ela mamava, dormia depois que mamava e eu precisava ficar com ela ali, mesmo depois de arrotar, pelo menos uma meia hora ali no colinho. Então, com isso, eu acho que ela foi se acostumando a dormir no colo. Hoje, por exemplo, à noite, para ela dormir, se eu colocar no berço, com 6 meses, ela ainda não deu esse sinal. Eu sinto que ela ainda tem essa necessidade do colo, por enquanto. Próxima participação. Maria, qual a melhor posição para o bebê dormir após mamado? Já fizemos a pergunta, mas com essa observação depois da mama. Isso, sempre de barriga para cima. O bebê arrotou, sempre de barriga para cima. Sempre de barriga para cima. Sempre de barriga para cima. E dormir com a barriga cheia, muito satisfeito. Como é que é com a Luísa, Liliane? Então, eu faço um intervalozinho, né? Ela janta cedo, janta às 5 da tarde. E depois de umas 2 horas, mais ou menos, ela mama. Aí a gente espera ela rotar, espera dar um tempinho para colocar ela no berço também. Quanto tempo depois da mamada é bom colocar no berço? Não existe uma regra para isso, mas assim, o intervalo, por exemplo, que ele mencionou, entre o jantar e a mamada,
é muito interessante, porque se nós formos observar o nosso próprio comportamento, se nós formos, por exemplo, terminar de jantar e já for deitar, já dá a gente pode sentir um mal-estar no meio da noite, né? Então, o ideal é que se espere aí uns 15 minutinhos antes de colocar para dormir. De repente, isso pode evitar, para um bebê que tem refluxo, por exemplo, você pode evitar um desconforto. Maria já fez a pergunta, tem mais alguma? Maria Ângela, meu filho dorme muito de dia e acaba trocando o dia pela noite. O que posso fazer? Se ele é um recém-nascido, isso é muito comum, né? Depende, né? Não colocou, né, Maria? Isso, mas assim, se é um pouco mais velho, aí a gente precisa já tomar algumas medidas mais urgentes, né? Mas, idealmente, já começar controlando as sonecas do dia já ajuda bastante. Então, comece diminuindo progressivamente, 10 minutos, 15 minutos, isso já ajuda. No caso do irmão mais velho, né? A Liliane vive isso, o Luca tem 5 anos, a irmãzinha dele tem 10 meses. Colocar no mesmo quarto, como é que é com você? Em casa eles dormem em quartos separados, né? Meu marido leva o Luca para dormir e eu coloco a Luísa para dormir. Então a gente fez até porque uma menina e um menino para separar, mas também porque a rotina é diferente, né? O Luca já quer história, conversa um pouquinho com o pai para pegar no sono. A Luísa eu já optei por 0 conversas, né? Porque ela já é mais agitadinha, tudo apagado, silêncio, só o barulhinho do ventilador quando tá calor, para poder marcar bem o sono. Acho que também tem a ver com um pouco da personalidade da criança, da necessidade dela, né? Eu optei por isso. E falando, filho, fala baixo! O tempo todo, né? E quando é 2 meninas, são 2 meninos, 2 meninas, colocar no mesmo quarto com um irmãozinho mais velho, ajuda ou atrapalha? Então, depende do perfil da criança mesmo, porque assim, se você, por exemplo, se o seu filho mais velho tem um sono muito leve, o recém-nascido, por precisar mamar a cada 2 horas, a cada 1h30 na madrugada, pode atrapalhar o sono do mais velho. Então, idealmente, transfira o bebê para o quarto do mais velho quando o sono dele estiver melhor. Quando estiver melhor, quando estiver com um padrão de sono mais regularizado, aí sim transfere para o quarto do mais velho. Legal. Eu te fiz uma pergunta no final do primeiro bloco sobre os eletrônicos, sobre televisão e tudo isso durante o dia. 1 hora antes, ela já falou que apaga tudo. Mas antes, durante o dia, as atividades, incluindo eletrônicos, influenciam no sono e quais seriam as ideais durante o dia? Até os 2 anos, na verdade, até os 2 anos deveria ser proibido, né? As crianças não deveriam ter acesso às telas, né? Até os 6 meses, para você ter uma ideia, o bebê nem tem a visão ainda completamente definida, né? Se vocês forem pesquisar como que é a visão do bebê até os 6 meses, não tem nem por que ele assistir determinados programas ou ficar na frente de telas, né? Então, até os 2 anos, idealmente, 0 telas, né? Durante o dia, acesso limitadíssimo. Especialmente o tipo de programação, não é só a questão das telas, mas o tipo de programação. Isso pode sim influenciar o sono noturno. E como fazer a transição do berço para a cama? Eu sou adepta de que eu acredito que quanto mais tempo o bebê passa no berço, melhor ele dorme, né? Um estudo na Inglaterra revelou isso também, mostrou que quanto mais tempo o bebê passa no berço, melhor ele tende a dormir. No meu caso, eu fiz a transferência da minha filha antes dos 3 anos, porque ela já sabia dormir sozinha e ela já entendia os limites do quarto e da cama, né? Mas idealmente faria somente quando o bebê já estivesse entendido o que é dormir sozinho, de forma autônoma. Quando for fazer a transferência, né, da cama, do berço para a cama, permitir que o bebê escolha, por exemplo, a fronha, o lençol, a própria cama, transformar aquele momento num momento de transição legal para que ele se sinta como se ele estivesse passando de fase mesmo. Aprovado, sabe? fui promovido. Isso, exatamente. Tem uma idade? Idealmente aos 3 anos, né? 3 anos. Isso, né? Idealmente aos 3 anos, porque aí o berço começa a ficar pequeno, né? Mas se os pais sentirem que o bebê já tem essa noção de que ele sabe dormir sozinho, como é o caso da minha filha, já tem noção dos seus limites, que é o quarto, minha filha sabe que ela não pode levantar da cama, então pode fazer antes. Tem uma última participação, a Isabela. Bom dia, meu bebê fará 5 meses e sempre após o banho ele tem que tirar uma soneca. Opto por dar banho no final do dia para relaxar, amamento e complemento. E da mesma forma acorda de 3 em 3 horas de madrugada. O que eu poderia fazer? Bom, nessa idade ele precisa mamar de madrugada.
Esse é um fato, né? Entre 1 e 2, talvez até 3 vezes, dependendo de como está a amamentação do dia, ele precisa mamar, isso é fato, né? Mas a cada 3 horas pode significar uma rotina inadequada durante o dia. É possível verificar se ele está acordando realmente por fome. Eu recomendo que amamente na madrugada e verifique quais mamadas são realmente efetivas, né? Observou, anotou os horários, viu quais mamadas não são tão efetivas, pergunte ao pediatra se essas mamadas podem ser eliminadas. O pediatra estando de acordo, essas mamadas podem ser eliminadas se não forem efetivas e se o pediatra autorizar. Fala pra gente os benefícios, né, de um bebê que dorme bem. Inúmeros. O bebê tem uma saúde, ele tem um sistema imunológico melhor, né? Ele consegue, ele é mais saudável, né? Mais bem-humorado, né? O desenvolvimento motor dele também é diferenciado, né? Houve um estudo no Japão com bebês de 18 meses que mostrou que bebês que têm horários muito irregulares para dormir têm um desenvolvimento neurológico piorado, se comparado aos outros bebês que dormem mais cedo e com horários mais regulares, né? Então, os benefícios são inúmeros, não só do ponto de vista da saúde, mas do ponto de vista da família. A criança entende o horário de dormir, ela tem noção de previsibilidade, ela sabe a hora de dormir, ela sabe que aquele momento é o momento dos pais, por exemplo, ela sabe que aquele momento é o momento que ela vai fazer oração e vai dormir. Enfim, os benefícios são inúmeros. Faz muito bem para a saúde da família também, de forma geral, né, Liliana? Saúde emocional, espiritual. As mães agradecem. As mães agradecem, o relacionamento também conjugal, né? É importante ter esse tempo para você e com o marido, como você disse, a gente é esposa também, né? Tudo flui melhor na casa, no dia a dia, na vida da gente, né? Quando o bebê não dorme, você já sabe, aquele dia não vai ser um dia fácil, não, E termina que o outro escuta também, ficam os dois ali igual zumbis, né? É verdade. Qual a tua mensagem para as mães, né? Você tá com a bebezinha de 10 meses, passou por uma dificuldade, tá vencendo. Eu acho que, antes de tudo, como ela disse, procura ajuda. Foi o que eu fiz, assim. Eu tive a sorte de ter o primeiro, que já nasceu sabendo, né? Mas quando eu enfrentei o segundo bebê na questão do sono, eu fiquei, assim, bastante assustada, porque eu não tinha essa experiência. Foi a primeira coisa, procurar ajuda, né? E a Aline se prontificou, eu mandava mensagem para ela pelo Instagram também. E vendo, assim, cada bebê é um e que vai dar certo. Seja consistente, que ela sempre fala, seja consistente, seja firme, vai dar certo. Acredita que você vai conseguir. Não é fácil, porque é uma pessoa, né? Não é um robozinho que veio pré-programado, mas vai indo com carinho, vai indo com insistência que dá certo. Firmeza e amor, né, Jéssica? Com certeza. Eu sou adepta também daquilo de que tudo passa, né? Tudo é fase, lógico que a gente tem que procurar criando uma rotina, né? Mas eu acho também que contar com a rede de apoio, no meu caso, né, mãe de primeira viagem, é muito importante, né? O meu esposo, ele ajuda bastante quando eu tô aquele momento extremamente cansada, ele fica com ela um pouquinho, né? E também a minha mãe, a família, enfim, todo mundo dando aquele apoio, né? De que é assim mesmo, com o tempo ela vai entrando na rotina. E isso, para mim, é animador, sabe? Você vê que você está ali com o seu bebê, de que você está passando por umas dificuldades, mas de que isso é uma fase e de que vai passar. Tua última consideração final, Aline, para as mães que estão, né, igual zumbis aí sem dormir, estão querendo uma palavra de ânimo, uma direção geral. Em primeiro lugar, estabeleçam horários de acordo com as necessidades do bebê, né? Horários para dormir, rituais, ritual noturno, ritual para sonecas, e, se necessário, busque ajuda. Qual o teu contato? O Instagram é Soninho no Ninho, do Facebook também, Soninho no Ninho. Gente, eu quero agradecer demais a vocês, né? Vocês viram um tanto de participação. Nosso programa é voltado para mãe, para mulher, então esses temas são sempre muito bem-vindos. Boa sorte lá em BH. Obrigada. Com o soninho da Luísa. Você também, Jéssica. Deus abençoe. Muito obrigada. As duas do Departamento de Jornalismo. Eu quero agradecer você que ficou juntinho conosco. E eu quero lembrar o nosso tema de amanhã. A gente vai falar sobre decoração de cozinha e também como usar as plantas na decoração da casa em outros ambientes. Se você tem alguma dúvida, estaremos com duas especialistas aqui. Já envia sua pergunta que a gente já seleciona. Eu quero agradecer você também, sócio evangelizador, porque graças a você,
nós podemos fazer programas como este, ajudando tantas pessoas, né? Várias pessoas participaram aqui, mas tantas pessoas ficam em casa e a gente terminou já respondendo a pergunta e a pessoa, né, já vai bebendo deste programa, não só deste, mas de toda a programação que não tem intervalo comercial. Então eu quero agradecer você, lembrando que você recebeu nesse mês de outubro o seu boleto normal e um boleto extra, justamente porque a gente está entrando no final de ano, as contas aumentam e a gente precisa muito continuar neste ritmo para virar o ano sem dívidas. Nós contamos com você, obrigada a você, sócio evangelizador, que ajuda a transformar vidas. Obrigada a você que ficou juntinho conosco, até amanhã, se Deus quiser. Segura minha mão, vou caminhar contigo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.